integral nosso, dos seres humanos. Não é nem de seres divinos, nem da natureza. É nosso. Não posso falar minha mãe. Não posso falar minha mãe isso. Tadinha, minha santa mãe também não poderia ouvir isso. Mas a honestidade me obriga a dizer aqui para vocês. Muita gente fica já em polvorosa, porque ainda fica entre Deus. Como se dizer que o ser humano se cria a si mesmo fosse diminuir o ser humano. Pelo contrário, esta afirmação eleva o ser humano à sua estatura mais elevada possível. Porque para o bem ou para o mal, não dá para jogar nas costas nem de Deus nem do diabo. O que tiver de bem é nós que fazemos. E o que tiver de mal também é nosso. É nós na fita, não tem. Não dá para não dá para jogar para as costas de ninguém, não. Veja, isto obriga a gente a procurar a resposta no que nós fazemos. Se tem exploração do homem pelo homem, não é o diabinho que veio tentar fazer nada. É o que nós fazemos que leva a isso. Se tem coisas boas, sim, como é que nós fizemos estas coisas boas? Se chegamos nesta situação, é resultado da nossa sempre humana, não nossa no sentido nossa queda. Veja, a responsabilidade que cai sobre os nossos ombros é imensa. Você não pode dizer, tudo bem nessa vida, uma coisa assim, mas na outra não tem. Tem esta, e esta é resultado nosso. E mais, tudo que resulta da atividade humana é que compõe o ser social. Portanto, esta cadeira é ser social, sim. Quando nós falamos em ser humano, nós nos referimos às pessoas, aos indivíduos. Ser social se refere a tudo que resulta da atividade humana, seja objetivo ou seja subjetivo. É aí que está o ponto, eu acho que é aí que está essa confusão. Do que é objetivo, não nas funções do que é objetivo e que é subjetivo. Dependendo desse ponto de vista. Eu acho que gera confusão, nas coisas que se lê, né? Veja, o que é objetivo, antes de ser objetivo, estava na minha cabeça, é subjetivo. Esta cadeira não poderia vir a existir, a não ser que antes tivesse aqui na minha cabeça. Aí, fazendo todas essas operações práticas, eu vou chegar na cadeira. A cadeira sou eu de outra forma. E quando eu vou fazer um conhecimento sobre a determinada realidade, aquilo que está na minha cabeça é a tradução subjetiva daquilo que é objetivo. Veja, a relação entre subjetividade e objetividade, sempre com a prioridade da objetividade. Conhecimento, no caso do conhecimento científico. Conhecimento científico é traduzir teoricamente a realidade como ela de fato é, no sentido de atingir determinado objetivo. Voltamos a isto para mostrar que o conhecimento nunca é absoluto. O conhecimento é sempre um processo aproximativo e sempre determinado pelo objetivo que eu quero atingir. Muito bem. Através da análise do trabalho, eu posso demonstrar, portanto, a integral e total historicidade e socialidade do ser social. Isto significa dizer que a nossa natureza humana é criada por nós. Nós não nascemos
nem livres, nem iguais, nem egoístas, nem nascemos nada. Nascemos com potencialidade de nos tornar assim, assado, cozido, ensopado e outras coisas mais. Depende do que nós fizermos e depende especialmente e fundamentalmente de como os homens se organizam para transformar a natureza. Esta é a categoria fundamental. Isto é o trabalho. E trabalho, para Marx, é só isto. Dar aula não é trabalho. Não importa quanto você se desgaste, quanto você se esforce, dedique, etc. Não é trabalho. Veja, como é que surgem as outras categorias? A partir do trabalho. Como exigência imediata do trabalho, ou posterior, como exigência da complexificação do ser social a partir do trabalho, surgem as outras categorias. A ciência, ou seja, o conhecimento, é uma exigência do trabalho. A atividade comum é uma exigência do trabalho. Mas só um detalhe importante. Socialidade, nós somos sociais, não é porque trabalhamos juntos. Isso é muito pouco. Animais também fazem atividade juntos. Não é o fato de fazer as coisas coletivamente que nos torna sociais. Nós somos sociais porque nos fazemos sociais pela interatividade. Isto resolve o problema da relação entre indivíduo e gênero. Como é que o indivíduo, o ser singular humano, com potencialidade de se tornar humano, se torna efetivamente humano? Através da apropriação do patrimônio genérico comum. O ser singular, veja, estou sendo preciso agora, não estou usando nem indivíduo. O ser singular, com potencialidade de se tornar membro do gênero humano, se torna efetivamente membro do gênero humano na medida em que ele se apropria do patrimônio genérico comum naquele momento histórico, naquele lugar histórico. Isso pode ser há 200 mil anos atrás, há 50 mil anos ou hoje. Por exemplo, a apropriação da linguagem, a apropriação de um conjunto de técnicas, faz com que nós nos tornemos, isto está à disposição, é patrimônio do gênero, foi criado pelos indivíduos, sim, é patrimônio hoje do gênero, mas para a criancinha que nasce poder se tornar membro do gênero humano, ela tem que se apropriar disso. Por isso eu acho que a educação também nasce junto com o trabalho. Não há trabalho sem educação. A criança não nasce sabendo o que ela tem que fazer, ela tem que ser educada, nesse sentido genérico. Né? Ela tem que aprender para poder, né, se tornar membro efetivo do gênero humano, seja onde for, em que época, em que lugar for. Algumas categorias, como conhecimento, como educação, como socialidade, nascem junto com o trabalho, porque não há trabalho sem elas. Mas outras categorias, mas elas, é importante deixar claro, elas não são trabalho. Elas são uma mediação para o trabalho, mas não são trabalho. Elas têm uma função diferente. A função do trabalho é transformar a natureza. Eu preciso do conhecimento para transformar a natureza, mas quem tem esta função específica é o trabalho. É a ação concreta sobre a natureza. Mas, por obra e graça, o trabalho tem, como na sua natureza, a potencialidade de produzir sempre coisas novas.
Lá pega um grupo primitivo que chegou na beira do rio, que precisa, já não tem mais frutos da floresta, da terra, lá naquele, ele precisa atravessar o rio. Ele precisa de criar um meio de atravessar o rio. Lá fizeram uma jangada, né? Criaram a primeira piroga, a primeira canoa lá, e atravessaram o rio. Agora, veja quantas coisas eles dispõem. Dispõem de conhecimentos que antes eles não tinham. Dispõem de um instrumento concreto que antes eles não tinham. Dispõem de habilidades, de tecnologia. Eles estão numa situação muito diferente de antes. Todos esses conhecimentos são socializados com o grupo todo e serão utilizados numa próxima situação. Que serão utilizados numa próxima situação, que é isto que acontece ao longo da história humana. Lembram daquele filme Odisseia no Espaço? Vocês assistiram? O cara pega aquele osso e vira um foguete interplanetário. É bem isso. Né? Foguete interplanetário nasceu com o primeiro osso que o cara jogou no espaço. Quer dizer, o processo histórico é o processo da criação sempre do novo. Novo não quer dizer melhor. Aqui, novo é no sentido ontológico. Pode ser muito pior do que um troço anterior, mas é diferente. E esta é a capacidade humana de ir e criar. Bom, isto faz com que a vida social se torne cada vez mais complexa. Um grupo que tinha agora um machado, uma canoa, um conjunto de ferramentas de pedra lascada, depois de pedra polida, está numa situação diferente, com possibilidades diferentes. Isto coloca problemas diferentes. E problemas diferentes que não podem ser resolvidos no âmbito do trabalho. Terão que ser resolvidos em outra instância. Portanto, tem que dar origem a outras dimensões sociais que não são trabalho. Por exemplo, o surgimento da religião, o surgimento da magia, o surgimento do animismo, o surgimento de outras, da arte. Certamente, pelo menos tudo que é documentado até hoje, nos diz que essas primeiras pinturas rupestres, as primeiras formas de arte, surgiram há não mais de 50 mil anos. Talvez possa ser recuado com novas pesquisas um pouco mais, mas certamente não até 200 mil anos. Não havia subjetividades capazes de produzir arte ainda naquela época. Então, todas essas dimensões, e depois outras dimensões, tipo o poder político estatal, são dimensões que vão surgindo a partir da complexificação do trabalho. Cada uma com uma função diferente das outras. O que nos interessa tirar? Qual é a conclusão que nos interessa tirar daí? Você tem o trabalho como matriz fundante do ser social. Você tem todas as outras categorias que vão surgindo ou imediatamente ou posteriormente como exigência do trabalho. Mas sempre na interconexão. Veja, você tem aí a categoria da totalidade. Nós podemos abstrair daí que a totalidade é uma categoria ontológica. Não é eu que criei isto. Não é a minha cabeça que juntou estas coisas. Quem juntou isto foi o processo social real. A partir do trabalho surge isto, surge aquilo, surge aquilo. Então, nós podemos concluir que, agora pegando todas as dimensões da atividade humana, entre elas há 3 tipos de relação. Uma, entre o trabalho e todas as outras dimensões da atividade humana, existe uma relação de dependência ontológica de todas elas em relação ao trabalho. Trabalho todas as outras atividades.
todas as atividades humanas que não são trabalho têm uma dependência ontológica em relação ao trabalho. O que significa dizer que elas são fundadas pelo trabalho. A matriz delas está no trabalho. O inverso não é verdadeiro. A educação não é a matriz fundante do ser social. A linguagem não é fundante. A linguagem não é fundante. A política não é fundante. O trabalho é fundante. Essa relação de dependência ontológica de todas em relação ao trabalho. Isso, a complexificação da humanidade, da realidade social, a partir do trabalho. Porque o trabalho tem coisas novas, tem possibilidades de vai surgindo problemas que têm que ser resolvidos. Por exemplo, o conhecimento. O conhecimento é uma demanda do trabalho, mas ele não é resolvido no âmbito do próprio trabalho. Você vê que quanto mais vai avançando a complexificação do ser social, mais o conhecimento se destaca do trabalho diretamente. Até o fato de que o físico está lá no laboratório dele fazendo uma coisa que não tem nada a ver diretamente com o trabalho. Há um afastamento dessas dimensões em relação ao trabalho. Mas a origem está lá no trabalho. Segunda relação. Todas as dimensões têm excluído o trabalho, têm uma relação de autonomia que é relativa em relação ao trabalho. Elas têm uma autonomia relativa porque elas têm uma função diferente. Então elas têm que ter uma folga, elas não podem depender diretamente do trabalho. Elas têm que ter uma folga para poder fazer aquilo que é da natureza específica delas. Dá um exemplo dessa autonomia relativa. A educação. A educação nasce porque o trabalho precisa disso. Depois ela vai se afastando cada vez mais. Sim. Ela aí vai tendo uma legalidade própria. Quem é que hoje, digamos, organiza a educação? São os professores, os técnicos, os teóricos da educação, enfim, burocratas e tal. Mas esse distanciamento em relação ao trabalho. Ele tem o nome de distanciamento. Assim, há um distanciamento. Não são, digamos, os operários que estão lá na Volkswagen ou lá na Petrobras que vão organizar a educação. São os professores, são os que fazem a educação. Se há esse distanciamento e o proletariado necessita de um conjunto de demandas teóricas, então são todas aquelas que você indicou anteriormente. Isso a gente pode dizer que há uma certa dificuldade também nesse momento histórico, político, há uma dificuldade de se criar essa formação, de dar esse conjunto de demandas teóricas por conta do afastamento? Ou não? Não. Então como trazer o povo? Veja. Se o proletariado A educação hoje, a educação hoje é estruturada, não pelos trabalhadores, não por aqueles que transformam a natureza, por aqueles que direta ou indiretamente fazem a educação, os políticos que fazem as leis, o pessoal do MEC, os burocratas daqui, os professores, os alunos. E aí entra também as próprias pesquisas que são elaboradas das instituições. Veja, tudo isto, mas não é feita pelos que transformam a natureza, é feita pelos... eles vão elaborando um conjunto de teorias, de práticas, de leis, de burocratices que vão organizando o processo educativo. Mas ele responde, em última instância, à exigência da forma do trabalho. Por que hoje a educação é voltada principalmente para formar
força de trabalho? Porque o trabalho existe. E por que ela é voltada para formar esta força de trabalho? Então eu posso dizer Não qualquer força de que ele trabalho. está distante para a elaboração do conjunto dessas demandas teóricas para a transformação radical, mas ele está perto para preparar isso para esse trabalho. Não, cuidado. Não, veja. A forma predominante do trabalho hoje é o fundamento desta forma predominante de educação. Sim. Tá. A educação exigida para... Inclusive a crise da educação tem a ver muito com isso. A crise da educação é porque antes ela cumpria outro tipo de função. Isso está na educação. Isso. Hoje, diante das transformações do mundo do trabalho, no processo econômico, exige-se um novo tipo de educação. Pessoas mais adequadas ao trabalho flexível, ao empreendedorismo, enfim, uma força de trabalho mais adequada à crise que se encontrou o capital. A educação predominante não é à toa que as diretrizes vêm do Banco Mundial, vêm do FMI, vêm dos organismos internacionais, porque eles dominam isso. Acontece que, e não podemos entrar nisso aqui agora, acontece que no trabalho há uma contradição entre o capital e o trabalho. E o trabalho exige outro tipo de educação. Para você, isso vocês encontram, pelo menos na minha concepção, vocês encontram num artigo chamado Atividades Educativas Emancipadoras. Isso é interessante de cair. Isso seria interessante discutir com vocês. Atividades educativas emancipadoras. Elas, né? Estas atividades são demandadas pelo trabalho, não pelo capital. Professor, então como que a gente poderia aproveitar aqui a questão da educação e trabalho? Na verdade, o que a maioria de nós professores está fazendo é a produção, de certa forma. Então, como que a gente poderia fazer essa inversão, no caso, o proletariado, de certa forma, coordenar essa educação? O proletariado não pode. Não será Porque o proletariado está do lado do momento mais fraco. E como fazer isso? Essa é a questão. Aí você virou um superpoder. Não, eu tenho ideia sobre isso. O problema é que eu quero concluir as questões metodológicas. Leia o texto e depois quem quiser entrar em contato comigo para trocar ideia, vamos lá. Tranquilo. Eu posso voltar Esse texto, outra acho que esse texto vai dar os caminhos possíveis dentro dessa pergunta que ela nós fez. podemos fazer. A preocupação é, claro, o que é que nós podemos fazer no meio dessa parafusa? Chamar ele de novo. Nem entre uma educação emancipadora e entre uma simples educação. Eu posso voltar aqui para discutir com vocês? Também. Não é Paulino, não é? O lançamento do livro você vai escrever o Paulino Osso, né? É de Cascavel. no lançamento do livro você vai escrever o Que vai ser mais agora qual? mas eu quero Eu volto lá, só depende de vocês e da minha agenda. tem que falar bem antes da agenda melhor. A agenda é cheia. Sim, mas veja, vamos tentar concluir só apontar as questões metodológicas. Veja. Depois de, a partir da análise do trabalho, a gente ter chegado à conclusão de que o ser social é radicalmente histórico e social, é uma totalidade. Eu não posso nem dizer como é que a essência parece, mas dá para demonstrar. Vocês encontram no livro como é que a partir do trabalho se demonstra que o ser social é um compósito de essência e aparência. E, portanto, você tem depois de tudo isso, você tem uma ontologia do ser social
montada nos seus elementos fundamentais, mas uma ontologia histórica, não uma ontologia metafísica. É isso que eu estou dizendo. A realidade social é toda histórica. Não há nada, não há dentro de nós nenhum grama, nenhum fundinho que não seja histórico. Mas é claro que há uma relação entre o que é mais permanente e o que é mais mutável. O que é mais uno e o que é mais diverso. Isto é a relação entre essência e aparência. Voltem ao livro lá, que lá está explicado melhor. Eu não posso parar pela brevidade do tempo. Veja, depois de responder a estas questões de caráter ontológico, aí você pode perguntar, sim, agora como é que a gente vai conhecer a realidade? Porque isto me permitiu responder à pergunta, é possível conhecer a realidade objetiva? Claro. É possível conhecer a realidade objetiva na sua integralidade, até a essência? Veja que o Kant dizia não, hein? O que o Marx diz é sim. Por quê? Porque somos nós que fazemos esta realidade. Nós criamos a totalidade da realidade. Logo, nós podemos desmontar o processo de feitura da realidade e com isto conhecemos a realidade na sua totalidade. Veja, se eu pego esse copo aqui e fico nos dados empíricos, eu posso fazer todo o levantamento dos dados empíricos que eu quiser. E certamente eu vou levantar dados empíricos reais. Este copo é de vidro, claro que é. Este vidro é um tipo de vidro X, sim. Este copo de vidro tem esta altura, esta configuração, esta utilidade. Tudo isso é verdadeiro. Todos esses dados empíricos, por mais que eu tenha feito uma coleta correta, segundo o método científico que eu aprendi na escola, eu fiz a coleta desses dados empíricos, organizei, fiz as relações direito. Ele não me diz o que é a essência deste copo. Porque a essência não apareceu. A essência não é quantificável, não é verificável empiricamente, ela não aparece empiricamente. Ela está atrás disso, ela está. Sem a essência, este copo não existiria. Agora me digam qual é a essência dele. Para que ele foi feito? Não. O trabalho? Sim, certamente o trabalho, mas é uma essência histórica. Essa essência genérica, você disse correta. Mas este copo foi feito neste sistema social. Este copo é uma mercadoria. E mercadoria não é uma coisa simplesmente que a gente compra e vende. Mercadoria é uma relação social. Se você não trouxer à luz a relação social que levou à feitura deste copo, você não perdeu o essencial. A essência não aparece na descrição empírica. É preciso ultrapassar a dimensão empírica. São outros elementos que não aparecem empíricos. Aí está a relação entre essência e aparência. Então, na medida em que a gente resolveu esses problemas, na sequência da estruturação de uma ontologia do ser social, respondendo àquelas demandas, aí agora se pode abordar a problemática do conhecimento. Em síntese, sinteticamente sintética, porque há muitas questões relativas à problemática do conhecimento. Vocês... Então, quando à tarde, 2h30, palestra, conversei aqui com algumas pessoas no intervalo, professora, dá para entender de meio que dá, então fica muito, professora,
vamos sim. Veja o nosso horário. Certo. Veja, a primeira questão, sim, um detalhe interessante. Vocês pegam a primeira e a segunda tese ad Feuerbach. Sabe que tem aquelas 11 teses, teses sobre Feuerbach, que no original é teses ad Feuerbach, em latim. Feuerbach. F-E-U-E-R-B-A-C-H. A primeira tese, a Feuerbach, é uma tese de caráter ontológico. Responde à pergunta: o que é a realidade? Veja que a resposta à pergunta: o que é a realidade, no método científico moderno, diz: a realidade são os dados empíricos. E acabou. O problema é o que nós fazemos com dados empíricos. A resposta, no sentido ontológico, ao que é a realidade, ela me diz: a realidade é uma síntese entre subjetividade e objetividade. Tudo isto que nós vemos como realidade objetiva, e mesmo eu, mesmo nós pessoas, somos sempre uma síntese entre o subjetivo e o objetivo. Lembra que eu disse que o trabalho é aquele intercâmbio logo com a natureza em que ele cria a realidade objetiva e ao mesmo tempo se cria a si mesmo. A nossa racionalidade, a nossa afetividade, os nossos desejos, tudo que nós somos é uma criação nossa, histórica e social. Então, a segunda tese é como é que se conhece a própria relação entre essas duas teses, uma de caráter ontológico e outra de caráter gnosiológico, coloca claramente: não dá para resolver os problemas relativos ao conhecimento sem responder à pergunta: o que é o ser social? Não dá para saber o que a razão pode fazer ou não pode fazer e como ela deve proceder sem antes responder à pergunta: o que é o ser social? A coisa é invertida agora. Marx retoma a perspectiva greco-medieval, que é uma perspectiva de caráter ontológico, mas ele historiciza a ontologia greco-medieval, que é uma ontologia de caráter metafísico, ou seja, que afirma que tem uma essência imutável, ahistórica, agora é historicizada. Então você tem uma ontologia, sim, que é a resposta à pergunta: o que é o ser social, mas é uma ontologia de caráter histórico, que faz toda a diferença. Então, nesse sentido, resolvidos os problemas ontológicos, você tem os elementos fundamentais agora para responder à pergunta: o que é o conhecimento? Se é possível o conhecimento integral, se é possível conhecer a essência e como é que se deve proceder para produzir conhecimento verdadeiro. Aí tem uma coisinha interessante que eu vou dizer para vocês: não existe método em Marx. Mas não existe método e não existe método. Não existe no sentido de que não há um método que a gente possa vir aqui ensinar para vocês e que depois vocês apliquem. Isto não existe. Não se aprende método dialético para depois aplicar. Esqueçam isso. O que se tem que aprender é esses parâmetros ontológicos. Isto a gente pode aprender. Ou seja, responder a essas demandas que eu coloquei antes, isto a gente tem que saber. Isto vai nortear a atividade de conhecimento. O que é a atividade de conhecimento em síntese? É aquela relação entre sujeito e objeto. O problema é que eu tenho um objeto desconhecido.
Como é que eu sei o caminho que eu vou até ele? Não dá para saber antecipadamente. Não dá para saber o caminho para chegar lá no tesouro se eu não tenho esse caminho. Porque aquele tesouro lá é diferente, ou seja, aquele objeto é diferente de todos os outros. Como é que eu posso ter um caminho antecipadamente aprendido se aquele objeto que eu quero conhecer é diferente de todos os outros? Existe um problema. Você teria que ter, se fosse assim, você teria que ter bilhões de métodos, porque tem bilhões de objetos. Porque cada objeto requereria um método diferente. Como é que sai desse imbróglio? Como é que então podemos chegar a conhecer este objeto? Veja, a pergunta que eu coloquei é capciosa. Porque eu afirmei que todos os objetos são diferentes. E é verdade. Uma cadeira é diferente da outra mesmo que sejam imediatamente iguais. Mas elas não são absolutamente iguais. Os objetos são todos diferentes, mas não são absolutamente diferentes. Aí entra uma outra determinação ontológica importante. Todos os objetos são sempre uma síntese entre singular, particular e universal. Isto é demonstrado pela própria linguagem. Quando eu quero me referir a este objeto aqui, eu digo esta, que é singular, cadeira, que é um universal. Que é um universal de uma certa extensão. Mas se eu quero dizer, ampliar essa extensão, eu digo esta cadeira deste tipo. Porque aqui tem um monte de cadeiras deste tipo, mas tem outras cadeiras de tipo diferente. Então, se eu junto todas as cadeiras, você tem um universal de um tipo maior. Se eu vou mais, esta cadeira faz parte do mobiliário aqui, que tem outros objetos, é um universal de tipo maior. Até chegar ao universal mais universal de todos os universais, que é o ser. Mas eu posso parar no ser social. Então, esta cadeira faz parte de um universal, né, de um certo tipo que vai até chegar ao universal do ser social. Todos os objetos são assim. Nós, indivíduos singulares, somos síntese individual, mas somos membros de uma família, somos membros de um grupo de amigos, somos membros nascemos num estado, numa cidade, enfim, temos uma série de particularidades. E somos membros do gênero humano, que é o nosso universal em termos sociais mais amplo. Então, todo objeto é sempre uma síntese entre singular, particular e universal. Isto me permite chegar àquele objeto. Veja, aquele objeto que está lá, que eu quero investigar, que é desconhecido para mim, mas ele não é absolutamente desconhecido. Ele faz parte de uma totalidade. Veja, eu já tenho um elemento importantíssimo que o método científico moderno jogou fora, que é a categoria da totalidade. Em termos cognitivos, isto me diz, eu não posso conhecer nenhum objeto sem referi-lo à totalidade. Se eu fragmentar, se eu separar esse objeto e quiser conhecê-lo sem saber, sem buscar as conexões que ele tem com o restante, esqueça conhecimento. Você cortou este objeto e faz de conta que ele não tem nada a ver com o resto. Ou você cria conexões que ele não tem. Você não conhece este objeto. Então veja, a ontologia, a categoria da totalidade me orienta no sentido de dizer, olha, tudo bem, você fez um recorte aqui. Mas este recorte
não pode cortar as conexões que tem com a totalidade. Quais são as conexões que você tem que trazer para conhecer esse objeto na sua integralidade? É, de novo, o problema de você submeter a sua subjetividade à realidade objetiva. Você vai ter que rastrear, veja, sempre dentro daquela perspectiva histórica. Todo objeto que neste momento é assim, é resultado de um processo social. Então, eu não posso saber o que é este objeto neste momento aqui, se eu não buscar a sua origem, a sua natureza e a sua função social. Eu tenho que rastrear o processo histórico que levou este objeto a ser o que é desta forma, aqui e agora. Veja, a minha referência é sempre a realidade objetiva. Não é o sujeito que constrói o objeto. Há duas palavrinhas que podem mostrar claramente a diferença entre essa perspectiva metodológica, ontometodológica, e a perspectiva moderna. Na perspectiva moderna, o objeto é um construto do sujeito. O objeto que você tem, depois que fez o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese, dentro do método científico moderno, o objeto que você tem aqui é um construto seu. É você que construiu, não é o objeto real. Não é a tradução teórica, você construiu o objeto. E se você construiu, você aprende um método, umas regras e aplica. Exatamente, por isso se aprende o método científico moderno desta maneira, para você aplicar e depois chegar. Só que as pessoas não admitem, que somos nós que construímos teoricamente objetos. Na perspectiva marxiana, o que acontece é a reconstrução teórica do processo histórico que levou este objeto a ser o que é. Duas palavrinhas, construção ou reconstrução, diferem radicalmente essas duas perspectivas. Porque na primeira, eu, sujeito, sou o polo regente. Eu determino o que o objeto vai ser a partir desse trabalho sério e tal. Na segunda, o polo regente está no objeto. É ele que eu tenho que buscar, ele que eu tenho que rastrear. Agora tem um problema interessante e fundamental. Alguém poderia perguntar, muito bem, eu quero sim conhecer a realidade como ela é. Ou seja, eu quero submeter a minha subjetividade à realidade objetiva. Eu não quero criar objetos como eu gosto, como eu quero, como me dá na telha, como eu gostaria que fosse. Eu quero traduzir a realidade como ela de fato é. E não basta isso. Não basta o querer. Aí entra um outro elemento absolutamente fundamental. Claro, sem querer, sem estudar com seriedade, mesmo que no prazo maior, sem se esforçar, não sai nada. Só por obra e graça da boa vontade, tem que criar os trocos. De graça, também não vai ter alguém que diga para você assim, assim e assim. Vai dar certo. Isso. Tem que criar os trocos. Ou seja, o esforço pessoal, a dedicação, a honestidade intelectual. Não, eu vou produzir para ganhar mais, para ganhar mais dinheiro, para não sei o que. Está cheio de cientistas vendendo a sua alma para ganhar dinheiro, a gente sabe disso. Mas supomos um cientista sério, honesto, que realmente quer chegar à verdade. Veja, não basta isso.
na sociedade de classes, especialmente na sociedade em que nós vivemos, a perspectiva de classe é o segundo elemento sem o qual não se chega à verdade. Porque, por uma razão muito simples, a quem interessa a maior taxa de verdade possível hoje? A quem interessa conhecer a realidade como ela de fato é? A classe trabalhadora. A burguesia não interessa, não é uma questão consciente, não é uma questão. Os burgueses se reuniram e decidiram em assembleia que eles não querem. O burguês é burguês porque ele reproduz esta forma de ganhar dinheiro explorando os trabalhadores. Ele não pode querer, e por isso todos os teóricos que se perfilam pela perspectiva burguesa, sejam eles conservadores, marxistas inclusive, não conseguem chegar à realidade como ela de fato é. Tanto é que nenhum teórico burguês vai ver nada de alienação nesse copo. Se você disser, ó, aqui tem um bocado de alienação. Não. Poxa, é doido, tá doido, tá doido. Tá vendo coisa? Está vendo coisa? Por quê? Ele não opera com isso. Para ele, categoria de alienação, até para muitos marxistas, a categoria da alienação é uma sobrevivência idealista do período juvenil do Marx. Porque a alienação não cabe no método científico moderno. Nada empiricamente é trabalhável com a forma da alienação. Então, para isso, a resposta a essas perguntas, né, relativas ao conhecimento implica mudança metodológica, mas implica a perspectiva de classe. É a classe proletária que colocou na mesa aquelas demandas, que deu origem a estas respostas e que permite chegar à raiz dos problemas sociais. Eu disse desde o começo, nós vamos trabalhar o meu objetivo é trabalhar com vocês, mostrar para vocês que a perspectiva do Marx é ir à raiz do ser social, para a partir da raiz do ser social chegar a fundamentar a possibilidade de uma transformação radical da sociedade. Isto só é possível se a sociedade for radicalmente histórica. Então, o tipo de conhecimento que nasce nessa perspectiva é um tipo de conhecimento que, de fato, só esta perspectiva responde aos interesses do proletariado. É só ao proletariado que interessa compreender até a sua raiz como é que se dá não só a alienação, a exploração do homem pelo homem, mas a própria origem do ser humano. Veja, se, e aí, sem desrespeitar nenhuma crença, se foi Deus que criou o ser humano, primeiro, a história humana não é possível. Não existe história humana. Segundo, porque teria determinadas coisas que escapam da nossa atividade. Se nós somos os únicos autores da nossa história, então não tem outros autores. E a partir disto é que então nós podemos ir à raiz, quando chegamos ao trabalho, dizendo, esta é a raiz do ser social. E no caso da nossa sociedade, a forma atual do trabalho, que é a compra e venda de força de trabalho nas formas atuais, esta é a matriz desta forma de sociabilidade. Tudo que compõe esta forma de sociabilidade vai dar naquela matriz. Então, do ponto de vista mais geral, qualquer objeto que vocês tratem, pode sim
e deve ser, a meu ver, tratado nesta perspectiva histórico-social materialista marxiana. Porque ela é a possibilidade mais elevada de conhecer a realidade. Ela permite comprovar que é possível conhecer a realidade na integralidade, que é possível compreender a realidade até a sua essência, que é possível você, digamos, recortar um pedaço, como obviamente a gente vai fazer pesquisa sobre um determinado pedaço da realidade, mas orienta sempre a saber que este pedaço está vinculado com a totalidade. E que, se é verdade o que eu disse até agora, isto recupera a categoria da totalidade e recupera a categoria da essência e da aparência. E é fundamental para a gente conhecer a verdade. Então, o percurso que vocês terão que fazer, sempre, todo mundo que quer ser referenciado, nesta perspectiva, que é, a meu juízo, a mais elevada que a humanidade produziu até hoje, porque está referenciada ao gênero humano na sua forma mais elevada possível. A perspectiva burguesa está referenciada a interesses particulares, à defesa de uma forma de sociabilidade particular. A perspectiva proletária está referenciada à forma mais alta possível do gênero humano na sua universalidade. O proletariado precisa compreender a realidade social para acabar com a exploração do homem pelo homem e não para instaurar uma outra forma de exploração do homem pelo homem. Portanto, está referenciado numa perspectiva de universalidade real para a humanidade. O que vocês, nos objetos que vocês elegerem para investigar, vocês terão que fazer este percurso. Rastrear o processo histórico, social que levou este objeto a hoje ter esta configuração específica. Muito provavelmente este objeto implicará o processo de alienação, de mistificação. Vocês terão que desmistificar este objeto, mas a desmistificação é, de novo, compreender o processo social da mistificação. E não é simplesmente o resultado de um querer, mas é sempre o resultado de você trazer teoricamente para a sua cabeça aquilo que a realidade efetivamente é. Para finalizar, é a perspectiva do proletariado, nesses termos que eu vim colocando aqui, que permite conhecer a realidade da maneira mais profunda possível e permite nortear a atividade prática sobre ela da maneira melhor possível. Claro que todo conhecimento é sempre aproximativo, todo conhecimento é sempre relativo. Você fez todo esse percurso. Agora, ontometodológico, não apenas metodológico, mas ontometodológico. Você se apropriou deste conjunto de elementos ontológicos que vão agora orientar. Você sabe que o seu objeto é um compósito de essência e aparência, você sabe que ele faz parte de uma totalidade, você sabe que ele é histórico, que ele é social, que ele é uma relação entre... Você sabe tudo isso, isto vai nortear o seu percurso. E você sabe que o seu objeto é um compósito de singular, universal, particular e universal. Tudo isso vai... Agora, a sua tarefa é botar a bundinha na cadeira e estudar com seriedade tudo isso para você dominar este processo. E tenha uma certeza, isto não se consegue do dia para a noite. E também nem a priori eu posso definir isso. Não tem a priori. Não tem a priori. E não tem... Agora que eu vou usar o método... E acabou-se esse negócio de pluralismo metodológico, se acabou. Não há métodos.
há um ontométodo. Na perspectiva marxiana, há um ontométodo, e é uma ilusão as pessoas pensarem que se eu não puder escolher livremente na estante o meu método, eu não sou livre. Pelo contrário, quanto mais você escolher métodos diferentes, menos livre você é. Se vocês entenderam isso, entenderam o que eu disse até agora. O método marxiano não é dogmático. Porque cada objeto é um objeto diferente, eu preciso ir atrás dele. Eu não tenho dogma. Eu não tenho nada que a autoridade me disse e eu tenho que acreditar. Eu tenho que trazer o objeto teoricamente, por isso eu preciso de um orientador que me respeite. Que me permita traduzir teoricamente o objeto como ele de fato é. Mas atrás de mim tem uma concepção de mim. Lembre-se. Metodologia científica sem tratar de concepção de mundo é perda de tempo. Não é perda de tempo, é falseamento da realidade. Infelizmente, isto é o que mais está em vigência hoje. Minha gente, com isso eu encerro aqui uma exposição que eu sei que é muito limitada, muito pobre, de um conjunto de questões muito complexas. Eu espero que tenha conseguido criar um bocado de minhoca na cabeça realmente de preocupações de conhecer a realidade e saber que o conhecimento não é inocente, não é neutro, ele está vinculado à intervenção na realidade social visando determinados objetivos. Não é um caminho fácil, né? Não é nada fácil. Porque é muito mais fácil ver a priori o caminho, coletar os dados, selecionar e apresentar. Eu falei, seria um caminho muito mais claro desde o início. Você aprende uma série de regras, aplica, que é muito mais fácil. Este caminho é mais trabalhoso, mas é mais digno em termos humanos, que contribui para construir uma humanidade melhor. A colega fez uma pergunta. Aquela pergunta antes que você ia responder. Diga qual é que eu não lembro. Como que supera essa relação capitalista? Bom, só para terminar, então, veja. Na transição entre o feudalismo e o capitalismo, no interior do próprio capitalismo, do próprio feudalismo, começou a se gerar uma nova forma de trabalho, que é o fundamento da forma de sociabilidade capitalista. Acontece que na transição do capitalismo ao socialismo, ao comunismo, isto não é possível. Não é possível gerar uma outra forma de trabalho enquanto não quebrar a lógica do capital. Então, vamos lá nas glosas críticas. Nas glosas críticas, Marx diz, olha, a revolução proletária terá que ser uma revolução política com alma social. O momento político e ele vai dizer isso claramente na Guerra Civil na França, o momento político é a destruição do Estado. É preciso destruir o Estado burguês. Não adianta querer tomar o Estado, qualquer um que se abalançar a tomar o Estado, vai fazer aquilo que o capital mandar. Por duas razões. Pela dependência ontológica do Estado em relação ao capital, e porque vocês podem pegar todas as tentativas históricas e não conseguimos nada. Aí vocês veem a tragédia, eu vou fazer uma referência à tragédia nossa. Porque a maioria das forças que se dizem de esquerda quer tomar o Estado. Está aí o Mujica, reverenciado, não foi o presidente do Uruguai. O que ele fez lá? Aquilo que o capital mandou. O resto é perfumaria. Ele legalizou maconha,
ele legalizou o aborto, etc., coisas interessantes e tal. Isso não afeta a lógica do capital. As grandes corporações, ele não mexeu. Está aí agora o PSOL, até falando com o Fernando Henrique, para conseguir legalizar os partidos pequenos, para eles também poderem concorrer às eleições e tomarem o Estado. Veja, das duas uma. Ou Marx está errado, o que é uma possibilidade, mas precisaria ser demonstrado, ou ele está certo. Não tem terceira possibilidade. Esta afirmação de que é preciso destruir o Estado, ou está certo ou está errado, eu particularmente acho que está certo. Toda vez que os partidos de esquerda chegam ao poder do Estado, eles ferram com os trabalhadores. Isto é batata. Mas a ilusão é tão grande hoje. Leiam lá Descaminhos da Esquerda. É isso que quer dizer, esse livro. Leiam Descaminhos da Esquerda e a crise do movimento comunista do Claudino. Essas experiências você mostra também. Vocês vão compreender por que é que se perdeu o horizonte revolucionário e entrou em cena o horizonte reformista. A ilusão de que, sim, nós podemos construir um outro Estado preocupado com os problemas sociais, mas voltado para a defesa dos interesses dos trabalhadores. Isto é ontologicamente inviável. O que nós temos que fazer? Todo mundo que quiser contribuir para uma transformação revolucionária vai ter que se engajar primeiro na destruição do Estado burguês. Não me pergunte agora como vai fazer, porque isso é complicado. Segundo, por que tem que destruir o Estado? Porque ele tem todo o aparato de força para manter a lógica da exploração. É ele que tem na mão isto. Ele tem a lei, não tem? Juridicamente, administrativamente e militar e repressivamente está tudo na mão dele. Ou a gente destrói isso, ou não dá para abrir o caminho. Mas isto é apenas uma mediação. A alma social é a mudança na forma do trabalho. Então, destruir o Estado burguês, aí tem que começar a reorganizar a produção.